Percival, então, ele se lembra da sua mãe e vai ao seu encontro, mas ela descobre que ela morrera de coração partido. Assim como o significado do nome dela, né? Hurt Sorrow. Dor de coração, sofrimento de coração. Então, depois ele encontra Blanche Flor, Flor Branca, e ela lhe pede que ele derrote o exército que mantém o seu castelo sitiado. Ele obedece, derrota lá os oficiais, derrota o exército, e depois passa a noite com ela. Lembrando que, esse passar a noite, eles somente ficam abraçados, não tem sexo entre eles. No dia seguinte, ele encontra dois homens no barco. Um deles está pescando e o convida para passar a noite na sua casa. Quando Percival chega ao local indicado, ele vê que se trata de um castelo, né? E fica sabendo que o pescador é o rei Fisher King, o rei peixe. Ele presencia então uma cerimônia na qual 4 jovens carregam uma espada que sangra sem parar e uma jovem carrega o graal. Durante o banquete, o cálice é passado de mão em mão, inclusive passa por Percival, e todos bebem dele. A sobrinha de Fisher King traz uma espada, o rei a prende na cinta de Percival e ele não faz a pergunta recomendada por Gormand, né, que é a quem serve o Graal. Percival então vai até os aposentos do reino, dorme. Na manhã seguinte, quando ele acorda, todas as pessoas, inclusive o rei Fisher King, todo o reino e o castelo desapareceram. Ele continua então sua viagem e encontra uma jovem triste porque seu cavaleiro havia sido morto, né? E depois se descobre que foi morto por Percival. A jovem depois sabe que Percival vira o castelo do Graal e o repreende pelo seu erro de não ter perguntado a quem serve o Graal. Ele prossegue, então, depois ele reencontra aquela donzela da tenda, onde ele pensava se tratar de uma igreja, né? E ela diz novamente de tudo de errado que ele fez, né? E ela diz que a espada que lhe foi dada pelo rei, ela vai se quebrar da primeira vez que for usada. E que só poderá ser soldada pelo armeiro que a fez. Depois disso, ela jamais vai se quebrar de novo. Durante a sua jornada, Percival ele derrota muitos cavaleiros. E cada vez que derrota um cavaleiro, ele manda para a corte do rei Arthur. E inicialmente, quando ele estava na corte do rei Arthur, ele não foi reconhecido como herói. E a cada derrota, cada cavaleiro que ele derrota, sua fama vai aumentando. Até que chega ao ponto que o próprio rei Arthur vai procurá-lo para que ele seja honrado. O rei Arthur não sabe que Percival está próximo do seu reino. No acampamento em que Percival se encontra, um falcão ataca 3 gansos, ferindo um deles. E o sangue cai na neve. E quando Percival vê isso, ele se lembra de Blanche Flor, né? Depois aparecem 2 cavaleiros da corte do rei Arthur, veem Percival e tentam forçá-lo a ir com eles. Ele então derruba os 2 cavaleiros dos seus cavalos. Um terceiro cavaleiro aparece e gentilmente convence Percival a ir para a corte do rei Arthur, onde ele é lá recebido com um triunfo. Só que de repente aparece uma donzela horripilante montada numa mula
e diz todas as falhas cometidas por Percival. Ela aponta o dedo para ele e diz: olha, é tudo culpa sua. Diz que ele deve procurar o Castelo do Graal e que dessa vez ele faça a pergunta correta. Percival passa por muitos outros episódios. Tá? Em algumas versões dizem que ele viaja por 5 anos, em outras 20. Durante esse período, ele se torna amargo e desiludido. Ele pratica atos heróicos, mas se esquece da igreja, de Blanchefleur e do Castelo do Graal. Um dia, ele encontra alguns peregrinos que lhe perguntaram por que ele estava andando armado e tão rápido numa sexta-feira santa. Ele se enche de remorsos e vai com eles até um eremita para sua confissão. O eremita então perdoa seus pecados e o manda ir imediatamente atrás do Castelo do Graal. O conto acaba aqui. Muitos autores tentaram terminá-lo. Né? Existem até versões que dizem que Percival vem, encontra o castelo, faz a pergunta certa e o rei Fisher King é curado e o reino é todo restabelecido. Né? Mas a história acaba aqui com Percival tendo que ir à busca do Castelo do Graal.